Irada de nascença. Este é o 9º capítulo do livro. Quando eu era pequena, eu batia a testa no chão. Era uma criança muito difícil, não aceitava não. Essas são frases da Lisa no livro e que se encaixam perfeitamente com a minha infância. Eu fui uma criança extremamente difícil. Criança extremamente difícil é aquela que não aceita um não, não aceita ser contrariada e fica irada muito fácil, de uma forma que os pais não conseguem controlar. Claro que hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações pra gente conseguir controlar uma criança assim, né? Saber lidar com uma criança assim. Mas na minha época e na época da Lisa, muito menos, né? Era só birra mesmo e senta o chinelo na criança. Adolescência, né? Vai aumentando isso e não vai curando na fase adulta também. Isso nos persegue. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma frase muito boa que eu sempre falava, né? Achava extremamente correta e que, pasmem, a Lisa também fala isso no livro. Eu sou uma pessoa boa, é só fazer tudo o que eu quero. É exatamente o que eu pensava. Eu não só falava isso, eu não brincava, era realmente o que eu pensava. Tem dias que até piora, tipo TPM. Na TPM, eu fico 1000% pior do que eu sou habitualmente, né? Mas nem assim pode ser uma justificativa, porque eu já sei que eu sou irada desde quando eu nasci e isso não tem uma explicação, é uma personalidade. Mas, mesmo eu sabendo de tudo isso, eu não posso me conformar em viver essa vida. Não que às vezes isso não vai acontecer, mas eu não posso, quando olhar aquilo, achar que é normal. A gente já viu desde o primeiro capítulo que isso não é uma coisa boa. Então, se não é uma coisa boa e nós temos a noção de que não é uma coisa boa, não podemos compactuar com ela e abraçar ela. Desde quando eu tomei a ciência disso, eu já mudei bastante, mas mesmo assim, eu ainda preciso melhorar muito. E se chegar um dia que eu acho que eu não preciso melhorar mais, esse dia então já tô pronta, né, pra ser levada, porque todos os dias a gente precisa olhar para alguma coisa dentro da gente e falar, preciso melhorar isso. E assim como a Lisa relata no livro, isso também foi um momento muito importante da minha vida e foi um momento de virada de chave, a maternidade. Porque a maternidade, ela aflora o que você tem de bom e o que você tem de ruim. E como ela aflora isso? E, literalmente vive a flor da pele. Quando a Maria era bebê, eu era extremamente imatura. E eu ficava muito tempo sozinha com a Maria. Ou seja, eu passava por todas as situações, né, boas e ruins, sozinha com ela. Então, eu estava vivendo a flor da pele com um bebê que precisava 100% de mim, eu tentando dar o meu máximo, que às vezes era o meu mínimo. E neste momento você começa a entender e ter a percepção de coisas que você é boa e de coisas que você é ruim. E isso é muito verdade. Se você realmente se propõe a viver isso, isso vai ser revelado para você. Até que teve um momento em que eu lembro perfeitamente. Eu morava num apartamento, eu entrei no banheiro, olhei no espelho e falei assim: a Maria não pode ser igual a você. Neste dia eu estava extremamente sobrecarregada, esgotada e o que eu tinha de ruim estava muito claro para mim. Porque nós temos uma direção do que Deus pensa de nós e nós precisamos, com certeza, enxergar isso. Mas nós também precisamos nos examinar e ver o que realmente a gente tem de ruim dentro da gente, porque a gente só começa a fazer uma transformação a partir do momento que a gente tem a consciência do que a gente precisa transformar. E neste dia eu falei de todo o meu coração: a minha filha não pode ser igual a mim. Vamos ser sinceras aqui. Você conhecendo como você é no seu íntimo, você deseja que a tua filha ou teu filho seja igual a você? Você deseja que você sente que você está 100% pronta para o teu filho olhar para você e falar assim: eu quero ser igual a minha mãe? Pois é, provavelmente, se você for um ser humano de carne e osso igual a mim, você vai falar que não.
E é a partir daí que a gente precisa começar a pedir direcionamento, ajuda do Espírito, para que a gente se transforme com a ajuda de Deus, porque não é fácil. Então, é necessário que a gente saiba o que mudar para que conscientemente a gente entenda como fazer isso e como pedir isso para Deus. Fique aí pensando que você é uma pessoa boa, maravilhosa, que tudo que acontece de ruim foram outras pessoas que fizeram para você. Não. Se conscientize hoje do que você tem de ruim dentro de você e do que precisa ser transformado. E o Senhor fala, através de Isaías, sobre o fogo refinador. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. O que significa isso? A prata e o ouro, eles são colocados no fogo, né, para ser refinados, tirar as impurezas e tudo mais. É exatamente isso o que Deus faz com a gente através da provação, através da aflição. Então, se você está passando por momentos ruins, de aflição, de angústia, de tristeza, passe por este momento consciente, para que você saiba como não voltar mais para este lugar, para que você seja realmente refinada, né, com a ajuda de Deus, né, sem entender. Quando eu olhei na frente daquele espelho e falei que minha filha não poderia ser igual a mim, eu sem entender, sem ler Bíblia, sem nada, o que eu estava pedindo ali? Ajuda para Deus, né? Ainda bem que Deus sabe de todas as coisas, mesmo quando a gente não sabe. E desde aquele momento, eu passo por uma transformação. E é muito difícil mesmo, é muito difícil você se ver como uma pessoa ruim, né? Você entender que você é ruim. Porque nós estamos aqui nesse mundo, então nós temos dele também. E você entender que você é egoísta, que você às vezes é invejosa, que você... é muito difícil, porém, é um caminho para a transformação. E pare de se justificar pelo fato de você ter tomado certas atitudes ou de você realmente saber que você é assim. Não, eu sou assim porque tal pessoa fez isso comigo. Eu sou assim porque eu nasci num lugar difícil. Eu sou assim. Não. Ainda mais se você já entregou a sua vida para Cristo. Você é uma nova criatura. Então não se justifique. Se responsabilize. O Senhor fala, tome a sua cruz. E o que significa isso? Pegue as suas responsabilidades perante as coisas que você faz, perante as atitudes que você toma e transforme isso, se responsabilize por essa transformação. Claro que você não vai estar sozinha, você vai ter a ajuda do Espírito para isso. E você tendo a ciência disso, se arrependendo, se responsabilizando, o Senhor irá te ajudar, irá te libertar disso. Então, arrependimento, transformação, liberdade. Vivam pelo Espírito. É isso que a Lisa fala aqui no livro. E isso precisa ser muito claro pra gente, porque tudo o que é de ruim vem da carne. E tudo o que é de bom vem do Espírito. Então nós precisamos saber o que vem da carne e o que vem do Espírito. E isso está lá em Gálatas, né? Vocês podem ler no capítulo 5. Outra coisa extremamente importante que faz toda a diferença que a Lisa fala no livro está lá em Tiago. Estejam tardios para falar e ouçam primeiro. Não está escrito exatamente assim, tá? Mas vocês podem ler também. Para quê? Para que a gente escute bem e fale depois, se tiver que falar, porque às vezes a gente nem precisa falar, só escutar mesmo. A partir desse vídeo, eu peço, comece hoje a quebrar hábitos ruins. E como que eu sei que eu tenho hábitos ruins? Esses hábitos te levam à paz ou a sofrimento? Esses hábitos te levam à paz ou à irritabilidade? Ou seja, é fácil de entender, é só a gente começar a pensar um pouco, porque não importa em qual estação você esteja, provavelmente você tem algum hábito ruim que precisa ser mudado. Eu tenho vários e precisa ser mudado. Às vezes, alguns, eles se afloram, né? E eles precisam ser mudados com muita rapidez. Mas se a gente é sábia e começa a pegar esses hábitos antes que eles se aflorem, vai ser melhor ainda. Não é fácil, mas a gente precisa fazer isso. E eu sei que você, provavelmente,
se ficou até o final desse vídeo, você, assim como eu, sempre se viu como uma pessoa, né, ou não, ou a partir de algum momento se viu como uma pessoa extremamente difícil de ser transformada, né? Uma pessoa que é tão irada que se acostumou a ser assim. Amor, Deus abriu um mar. Às vezes pode ser mais difícil a sua transformação do que abrir um mar, mas nós servimos um Deus que é o Deus do impossível. Então fique tranquila. Se você quiser, se você estiver disposta, Ele vai te ajudar com isso. Até o próximo capítulo.